Bom dia a todos, pessoal. A guerra na Europa está se tornando cada vez mais grave, a situação está ficando completamente assustadora, né? O que nós estamos vendo ali, o exército russo invadindo a Ucrânia, e tudo indica que nas próximas horas nós teremos a queda de Kiev, a tomada de Kiev, a capital da Ucrânia. Antes de prosseguir com este vídeo, mais uma vez a gente precisa situar algumas questões, né? Todos os vídeos que eu fiz sobre essa série de guerra na Europa, envolvendo aí principalmente Rússia, Ucrânia, OTAN e os interesses dos Estados Unidos, eu coloquei os dois lados da questão, né? Eu ponderei. Só que tem pessoas que têm dificuldade de entender o pensamento ponderado. Tem pessoas que querem que você vá para um extremo ou para o outro. E mesmo quando você fala dos dois lados, se ela é de um lado, ela acha que você está atacando o lado dela. Isso faz parte da deficiência mental da pessoa, né? Então tem pessoas aqui que me acusaram de defender os Estados Unidos quando eu não o fiz, e tem pessoas que me acusaram de defender o Putin quando também eu não o fiz. Então, para vocês verem que a mesma fala suscita em pessoas extremistas, tá? Posições totalmente diferentes e reações totalmente diferentes. Ou seja, o problema é delas, não é meu. Porque o que eu estou fazendo para vocês é informar. Vou de novo aqui contextualizar para ver se essas pessoas que têm deficiência mental conseguem entender isso daí, tá? Ou então procuram um jeito de resolver esse problema cognitivo que não consegue entender um pensamento ponderado. Pensamento ponderado diz o seguinte, meus queridos. Putin tem as razões dele em que sentido? De que eles não querer que a Aliança Atlântica, a aliança da OTAN, coloque armas cada vez mais próximas da sua fronteira. Sendo essa Aliança Atlântica algo que existia lá na Guerra Fria para fazer frente à Aliança Soviética, que era chamada de Pacto de Varsóvia. Com o fim da União Soviética se desfez o Pacto de Varsóvia, a OTAN também, por sua vez, teria que se desfazer. Mas não foi o que aconteceu, ela só veio ampliando o seu poder e começou a colocar as ex-repúblicas soviéticas debaixo do seu guarda-chuva. Isso irrita Putin porque ele vê como uma ameaça direta ao seu país. Então ele tem esta razão. Eu dizendo isso não significa que eu estou defendendo o Putin, eu estou colocando a razão dele, tá? Do outro lado, você tem os Estados Unidos, que tem os seus interesses, as suas razões nesse sentido, tá? Ele tem os interesses de querer manter o mundo unipolar, o mundo onde ele dá as cartas e coloca a política externa de acordo com o gabinete em Washington, não é? Então você tem essas duas posições e ele entende que a forma dele gerir o mundo, que é através dessa democracia do Ocidente, seja melhor, e ele contesta os métodos russos que tendem a um nacionalismo extremo, a perseguição de opositores, o que realmente aconteceu. A gente sabe que o Putin mandou matar, inclusive, opositores. Nas últimas eleições ele anulou totalmente a oposição nas eleições. Então, os dois lados têm suas razões e os dois lados também têm as suas complicações. Então, o que eu coloquei aqui desde o princípio é isso. Agora, se a pessoa não consegue entender isso, se a pessoa ela acha que ela tem que defender o Putin ou ela acha que ela tem que defender os Estados Unidos, não é aqui nesse canal que ela tem que ficar. Sai, se desinscreve, porque aqui nós vamos trazer versões de ambas as partes. Nós vamos colocar duas questões aí, tá? Porque ninguém é santo nessa história. Eu falei disso já, né? O Putin é um bandidão, a gente sabe disso, ex-KGB. Então imagina, uma pessoa que era do serviço secreto, você acha que aprendeu a ser bonzinho, né? Então lógico que não, né? Ele aprendeu a defender os interesses nacionais da Rússia, na época da antiga União Soviética, e as técnicas de espionagem, de tortura, né? Enfim, todas essas coisas que a KGB a gente conhece, que sabe. Por outro lado, os Estados Unidos também, no seu afã de levar a seu modelo democrático, ele invade países, como ele fez com o Iraque, produz campos de tortura, como a gente viu aí as denúncias que aconteceram, e vai tiranizando, porque o interesse dele é pegar justamente áreas de influência, de invasão, até por conta da questão energética, a questão de petróleo. Então, são esses dois lados. Tudo isso posto para as pessoas que têm minimamente dois neurônios funcionando, tá? Fica claro
olhar para os dois pontos e entender as forças que estão beligerantes ali na Europa agora, tá? Dito isso, o que nós vamos é situar o momento. Qual é o momento? Estamos vivendo aí, provavelmente, estamos a poucas horas da tomada da capital Kiev pelos russos. E, obviamente, a capitulação do governo de Zelensky. E a gente vai dar uma olhada aqui nos mapas astrológicos se há esses indicativos. Acompanhe aqui comigo. Quando a gente olha aqui o mapa do Zelensky e os trânsitos, né, de agora, né, eu estou falando para vocês aqui 9 horas da manhã, são 14 horas lá em Kiev, né, nós temos a Lua se colocando em oposição ao Júpiter dele de casa 1 aqui. Já começa um aspecto de Lua mesmo bastante complicado, né? Mas o que mais chama atenção é que a conjunção de Marte e Plutão, que acontece exatamente no dia 3, mas que já está em ação, e ela trouxe essa ação militar, está na casa 8 do Zelensky. Então ele corre risco de morte aqui, viu? Corre risco desse presidente Zelensky ser morto pelas forças russas, ser capturado, executado. Nós podemos ver cenas assim medievais acontecendo ali por conta desse posicionamento aqui, né? Então é complicado ver o final de repente de um presidente que foi eleito com todas as críticas que se façam por ele ser comediante, inexperiente e tudo mais. O fim dele não vai ser uma comédia, vai ser uma tragédia, tá? Então a gente tem aqui um posicionamento bastante feroz, bastante complicado acontecendo aí, né? Com uma Lua já de casa 7, a gente sabe que casa 7 tem a ver com os inimigos declarados. Então hoje ele tem um inimigo declarado, que é Vladimir Putin, né? E vamos dizer assim que ele está lá agora vendo o exército chegando na capital e que pode a qualquer momento, né, tomar a capital e destituir o seu governo, e ele pode ser inclusive executado, tá? Essa é a situação aqui olhando rapidamente para o mapa dele. Os mesmos trânsitos do dia de hoje colocados no mapa da Ucrânia, veja só como que a Ucrânia está, esse padrão do mapa da Ucrânia aqui, da Ucrânia moderna, né? Ele tem planetas assim todos polares, né? Eles estão em dois polos, dois hemisférios, né? Com um Plutão em cima do céu, né? O que mostra uma energia trágica de Plutão aqui, de final, que a casa 10, casa início aqui meio do céu, onde o Plutão está em conjunção, representa governante, né? Então isso mostra assim a morte trágica de um governante, alguma coisa assim na história dessa Ucrânia moderna, que vem de 1991, quando ela surge a partir da separação da União Soviética ali, né? Então a gente vê que a conjunção Marte e Plutão está acontecendo na casa 1 dela, né? E a Lua acaba de entrar na casa 12, né? Ela está na casa 12 e vai nas próximas horas se encontrar com Urano. Ela entra em Capricórnio no comecinho da noite lá na Ucrânia, tá? Então no comecinho da noite na Ucrânia, que vai ser a tarde aqui pra gente, seja nas próximas horas, tá? A Lua entra em Capricórnio. Ao entrar em Capricórnio vai reforçar o time capricorniano aqui desse estélio, e ao chegar próximo de Urano, que vai ser mais ou menos ali entre 10 horas da noite, horário da Ucrânia, tá? 10 horas da noite e 2 horas da manhã, nesse período aí, pode ser o período da tomada da cidade de Kiev. Provavelmente isso vai acontecer na noite, na madrugada, essa tomada, e o pior, que pode ser inclusive a prisão, a execução do presidente Zelensky, se ele não conseguir fugir a tempo da Ucrânia. Então a situação está tensa, está feia, está complicada, né? E Marte e Plutão ainda não fizeram a conjunção que vai ser no dia 3. E não se esqueça que nós temos dia 27 o encontro do Nó do Norte com a estrela decapitadora Algol. Alguém vai perder a cabeça. Outra coisa importante de colocar aqui é o seguinte: quando nós tivemos o início da pandemia, os vídeos foram em cima dessa temática, porque naquela época estava todo mundo apavorado, uma doença misteriosa, estava matando um monte de gente, né? Os lockdown acontecendo, era uma situação nova para a gente, né? E a gente estava com todas as inseguranças e todos os medos, não havia vacina, não havia nenhum tipo de tratamento, então a situação estava muito séria. Então a gente falou muito da pandemia,
né? Foi a temática, a gente tem que falar disso, tem que repercutir isso, né? Quando nós tivemos a CPI, também foi uma época em que os vídeos ficaram mais focados nisso. E agora, gente, nós estamos numa guerra na Europa, né? Uma coisa que nós não vemos há décadas, né? Esse tipo de guerra envolvendo atores tão poderosos assim. Nós tivemos guerra da Bósnia, Kosovo, que eram guerras de independência. Agora nós estamos tendo uma guerra de tomada de território, que é bem diferente das guerras de independência dos Balcãs, né? Então, é uma situação típica do que foi a Segunda Guerra Mundial. Então nós vamos falar disso o tempo todo, gente. Se você não quer ouvir disso, deixa de frequentar meu canal, vai ver um canal de receita de bolo, vai fazer alguma outra coisa. Mas não fique me enchendo a paciência aqui porque eu estou fazendo vídeo disso. Se não quer assistir, não assista, mas não tenha que fazer nenhum tipo de comentário depreciativo do meu trabalho, porque aí você vai escutar uma patada, uma coice do touro, tá? Então você tem a opção, você não é obrigado a assistir aos meus vídeos, você nem é obrigado a ficar aqui no meu canal. Eu não obrigo ninguém, eu peço as inscrições, peço o like para quem está afim de participar da nossa proposta. Se você não concorda com a nossa proposta, você nem tem que estar aqui. Se desinscreva e não apareça mais aqui, porque eu vou continuar com a minha pauta. É o canal do Carlos, é a personalidade do Carlos e o canal vai ser do meu jeito. Eu vou falar aquilo que eu acho que eu tenho que falar. Se você não gosta, você não é obrigado a assistir. Eu estou fazendo um conteúdo de graça. Não cobro nada de vocês assistirem isso daqui, coloco o meu trabalho. Então eu exijo no mínimo respeito, ética, né? Nesse sentido. Então tá aí. Dependendo de como nós chegarmos nesta conjunção de Marte e Plutão, e mais as reverberações que nós vamos ter do nódo com a Caput Algol, a decapitadora, né? A estrela que corta a cabeça de pessoas, vamos dizer assim, né? E nós temos aí um Zelensky com a cabeça no cadafalso agora. Pode ser que a coisa tome uma proporção muito grande. É que a Ucrânia está abandonada. Os Estados Unidos atiçaram a Ucrânia, armaram a Ucrânia e agora ela está sendo invadida e não há nenhuma ajuda internacional. Como é de se esperar. Como ela não faz parte da OTAN, ela não pode invocar o artigo 5 que pediria a ajuda dos aliados. Então veja o jogo sórdido dos Estados Unidos também nessa situação, né? Eles atiçaram um cão bravo ali, né? E agora largaram o cão para ser destroçado pelas tropas russas, sem nenhum tipo de ação. E a Europa toda em discussões, querendo discutir etiquetas e coisas, quando você tem uma tirania indo para cima da população, né, vamos dizer assim. Porque eu não vou chorar aqui se derrubar governo de A, B ou C, porque são políticos e seus interesses. Mas a gente tem sempre que se preocupar tanto com a população ucraniana, tanto com a população russa, tanto com a população russa dentro da Ucrânia e a população russa que está esparramada, está fugindo para a Polônia, né? População ucraniana também que está fugindo para a Polônia, para outros países. Então a gente tem que se preocupar com esse pessoal. Pessoas, são famílias que estão abandonando suas casas, criança de colo, bicho de estimação. Isso que é o drama total, porque eles lá estão interessados nos seus jogos de poder e de interesses. Então não tem que defender lado nenhum. Quem defende Putin, quem defende os americanos, está sendo canalha, porque está desconsiderando o sofrimento das pessoas, das famílias, de seres humanos, porque eu não aceito nacionalismos, eu não aceito bandeira aqui, bandeira. Nós somos todos seres humanos, ucranianos, russos, poloneses, americanos, brasileiros, todos somos seres humanos, todos temos os mesmos direitos, todos nascemos no mesmo planeta, todos somos filhos de Gaia. Essa é a minha compreensão. E quando você tem interesses políticos escusos, tanto de um lado quanto do outro, que estão atacando uma população indefesa, né, que estão causando malefícios e tudo mais, a gente tem que se levantar contra isso. Então, o grande inimigo é a guerra, não é fulano, não é beltrano, é a guerra, é o estado de guerra, é a destruição, e é contra isso que nós temos que levantar nossas vozes. E é contra isso que o nosso canal vai se posicionar sempre aqui, tá? Recado tá dado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, e se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se se você aceita a minha proposta. Se você não aceita a minha proposta, eu peço que você não se inscreva e nem fique aqui, tá? Mas aceitando e se inscrevendo, ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Contrato feito, é isso aí, tá? Está bom de ambas as partes. Eu vejo você nos próximos vídeos.